Ok. Então, ele pede o H de 2 nessa questão. Estamos, então, resolvendo, né, essas questões USP e Unicamp. E selecionei o nível de dificuldade assim, mediano, tá ok? Para bater com o nosso concurso da preparatória e até mesmo com a AFA também, tá certo? Então, ele quer o H de 2. Então, vamos desenvolver o nosso H de 2. O H de 2, né? Estou substituindo, então, né, o x por 2. Então, vai ser 3 vezes AF da G de 2, mais 2 vezes a G, né, da F de 2. Então, aqui, por esse desenvolvimento, a gente vai de dentro para fora, teremos que ter, então, a F de 2, né, que a gente está pedindo ali. Então, a F de 2 vai ser 2 ao quadrado mais 4, que é igual a 8. E temos a G de 2, que vai ser 1 mais o log, é isso? De 2 na base meio. Bom, esse log de 2 na base meio, né, pessoal? Log de 2 na base meio é igual a menos 1, não é isso? Por quê? Porque meio, né, elevado a menos 1 é igual a 2, certo? Então, com isso, nós chegamos, então, que a G de 2 vai ser igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Então, eu tenho F de 2 igual a 8 e a G de 2 igual a 0 e posso substituir, então, H de 2 é igual a 3 vezes a F da G de 2. Mas a G de 2 dá 0. Mais 2 vezes a G da F de 2. A F de 2 é 8. Então, agora nós necessitamos da F de 0 e da G de 8. A F de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 4, que é igual a 4. E a G de 8 é igual a 1 mais o log de meio de 8 na base meio. Então, esse aqui, né? Log de 8 na base meio, nós sabemos que é menos 3, né? 1 meio elevado a menos 1 terço é 8. Então, a G de 8 vai ser 1 menos 3, que é igual a menos 2. Então, voltamos aqui o que queremos calcular. O H de 2, então, vai ser 3 vezes a F de 0, que é 4, mais 2 vezes a G de 8, que é menos 2. Então, chegamos em H de 2 é igual a 12 menos 4, que é igual a 8. Ok? Então, aqui foi a primeira. Então, iniciando aqui a nossa questão, ele informa para a gente que AB vale 4, BC vale 2, 4, né? 2, e BF 2 também. E ele quer o ângulo HAF. Então, vamos fazer aqui o nosso ângulo. Deixa eu mudar a cor aqui, né? Para vermelho, a gente marcar o nosso ângulo. Então, HA aqui, HAF. Então, aqui. Ok. A primeira coisa é visualizar, né, o que está sendo pedido. Então, ele quer esse ângulo alfa. O seno dele, né? Então, ele está buscando, pessoal, deixa eu então mudar aqui a cor para a nossa caneta de escrever. Ele quer, então, aquele seno daquele alfa que nós marcamos ali. Tá certo?
Então, repare, eu posso buscar aqui, então, esse x, esse y e esse z. Uma das formas de resolver, né, pessoal? Que é fácil, né? Vou buscar o x, o y e o z, e eu tendo os três lados, eu consigo o cosseno do ângulo. Conseguindo o cosseno do ângulo, eu consigo o seno dele, correto? Então, o AE é igual a BF. Então, aqui vale 2, não é isso? O EH é igual ao BC. Aqui também vale 2. O EF, não é isso? O EF é igual ao AB, vale 4. E eu posso encontrar, então, esses segmentos. O primeiro aqui, olha, eu vou marcar aqui dentro, ó. Então, pensando nesse triângulo aqui de dentro, né? Nesse aqui, eu consigo achar o x, não é isso? Então, meu x ali, vou atrás do meu primeiro, né? Então, x ao quadrado, que é triângulo retângulo, não é isso? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, implica que meu x ao quadrado é igual a 8. Então, eu já tenho ali meu x, né? Meu x, então, é 2 raiz de 2. Certo? O meu z está aqui em cima, então, vou pegar aqui, né? Ó, esse triângulo retângulo agora aqui, vou encontrar o meu z. O z ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso implica que meu z ao quadrado vai ser 4 mais 16, que é igual a 20. Então, achamos o nosso z, raiz de 20, é 2 raiz de 5. Perfeito? E vamos para o y. Mas o y a gente não precisa, né, pessoal? Porque o y é igual a z, né? Que aqui também, ó. Então, aqui, 4, né? 4 e 2. Então, o triângulo HEF, ele é congruente a ABF, né? Ou seja, o Z é congruente ao Y. Então, eu tenho que meu Y, né? Meu Y ao quadrado também vai ser igual a 20. E logo, meu Y vai ser 2 raiz de 5 também. Agora, no triângulo, vou buscar aqui agora esse triângulo aqui, né? O triângulo HF. Vou botar aqui para cá. O triângulo HAF. No triângulo HAF, vou aplicar a lei dos cossenos, certo? Então, na lei dos cossenos, eu tenho o quê? Que z ao quadrado, não é isso? É igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y e vezes o cosseno de alfa, né? Então, z ao quadrado, que está oposto ao alfa, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy vezes o cosseno de alfa. Vamos lá, z ao quadrado eu tenho, né? Z ao quadrado é 20. Ok? Z ao quadrado é 20. O x ao quadrado eu tenho também, está ali, é 8, né? 8. Mais o y ao quadrado eu tenho, 20. Menos 2 vezes o x, cadê o x? O x está aqui. 2 raiz de 2 vezes o y, né? Que é 2 raiz de 5. Isso vezes o cosseno de alfa. Então, eu tenho aqui, né? 20 igual a 28 menos, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10, vezes o cosseno de alfa. Então, passando para cá, eu tenho 8, né? 8 raiz de 10 vezes o cosseno de alfa. Então, peguei todo esse termo negativo e joguei para cá. É igual a 28 menos 20, que é 8. Então, isso implica em que o cosseno de alfa vai ser 1 sobre raiz de 10. Então, pessoal, para buscar o seno, né, que ele está querendo, agora a gente usa o quê? Seno ao quadrado de alfa mais
cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, eu tenho seno ao quadrado de alfa é igual a... Desculpa, posso botar aqui, né? Mas cosseno. Cosseno ao quadrado, né? Se cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 10, quer dizer que cosseno ao quadrado de alfa é 1 sobre 10. É isso? Então, aqui, 1 sobre 10 igual a 1. Então, seno ao quadrado de alfa é 1 menos 1 sobre 10. É isso? Que é 9 sobre 10. Então, chegamos que ao seno de alfa é igual a raiz quadrada de 9 sobre 10, que é igual a 3 sobre raiz de 10. Ok? Deixa eu travar aqui. Bom, então, ele dá essa situação, né? Uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida em temperatura constante e seu volume varia com o tempo de acordo com a fórmula que está lá, né? Então, o V de T é o log de 5 mais 2 seno de πt na base 2. E o T está entre 0 e 2. Então, ele pede qual é a pressão máxima do gás. Então, a teoria que está envolvida aqui, a primeira é essa, né? A primeira é essa. Então, aqui, X, Y. Então, está aqui. Isso aqui, então, o log, né? O log aqui, ó, 2x, essa é a função. Repare, então, que essa função ela é crescente. Então, conforme eu aumento o x, eu aumento o y, porque aqui a base é 2, ó, pessoal. Esse tem que tomar cuidado, a base é 2. É função crescente. Então, quanto ele quer a pressão máxima do gás no intervalo, né? 0 a 2. A pressão máxima. Então, aqui eu teria que ter, para ter a pressão máxima, isso aqui teria que ser o maior valor, né? O maior valor possível, não é isso? Para a pressão ser máxima, eu tenho V de T é igual a log de 2, 5 mais 2 seno de πt. Agora, quanto maior for o logaritmando, maior a pressão máxima do gás, porque o V de T, em que T é medido em horas e o V de T é medido em metros cúbicos. Mas a pressão máxima, cadê aqui em cima? A pergunta é exatamente o que ele está falando. Mantida a temperatura constante e o seu volume varia com o tempo de acordo com a fórmula. Agora, o volume aqui, a gente tem que entender que aqui ele quer a pressão, né, pessoal? A pressão. Então, eu tenho que ter o volume o menor possível, não é isso? Para ter a pressão máxima. O volume menor possível é quando? É quando o seno for o menor possível, para o logaritmando ser o menor possível. Tá certo? Então, qual é o menor seno, né? A questão se resume, então, ao seguinte, né? Quem é esse aqui, né? O seno de πt tem que ser o menor possível. Mas o seno menor possível é o quê? É o seno de quê? De 3π sobre 2, não é isso? É o seno de 3π sobre 2. Então, lembrando que seno de 3π sobre 2, né? Então, aqui, né, pessoal? O seno menor possível, né? 3π sobre 2, em que ele vai dar aqui menos 1. Menor seno possível. Então, eu tenho que ter o quê? O π
vezes t igual a 3π sobre 2. Então, isso ocorre quando t foi exatamente 3 sobre 2. Ok? Vamos para a solução dessa questão. Então, ele diz, né? Duas circunferências com raio 1 e 2 têm centros no primeiro quadrante do plano cartesiano e ambas tangenciam os dois eixos. Então, vou tentar fazer aqui o desenho. Vamos ver aqui. Só de uma para vocês entenderem, então, o que ocorre, né? Deixa eu chegar para cá. Está aqui. Passo para uma que aí dá para ver para a outra. Aqui. Aqui. Então, tangenciando, pessoal, é isso aqui. Se tangencia, só para ver como é que você escreve. Então, está aqui. Então, você está dizendo que o raio é 1. Vou botar aqui com outra cor. Então, está aqui. Aqui. E aqui. Então, temos aqui o raio 1. Fazer só para o 1. E o 2 vocês entendem. Então, eu sei que meu centro aqui vai ser o quê? 1 e 1. O centro da circunferência. O da outra circunferência vai ser o quê? 2 e 2. Por que isso acontece? Porque ele está dizendo aqui, ó, tangencia os dois eixos, né? Tangencia os dois eixos. Então, se tangencia os dois eixos, quer dizer o quê? Que os centros estão na reta y igual a x, né? Bissetriz do primeiro quadrante. Então, a primeira circunferência, eu vou botar aqui, C1, né? O centro é 1 e 1, e o raio é 1. E a circunferência 2, o centro é 2 e 2, e o raio igual a 2. Ok? Então, vamos montar a circunferência. Então, na primeira circunferência, então vai ficar o quê? X menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, 1 ao quadrado. E na outra, vai ficar o quê? X menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Então, aqui estão as equações das circunferências. E ele fala, né? Essas circunferências se interceptam, se elas se interceptam, pessoal, resolver esse sistema aqui, não é isso? A intersecção dela vai estar na solução desse sistema. Então, vamos lá. Não é isso? Quando a gente vai resolver ponto de intersecção de um sistema. Então, aqui ficou x ao quadrado menos 2x mais 1, desenvolvi o primeiro quadrado, né? Mais y quadrado menos 2y mais 1, igual a 1. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4, mais y ao quadrado menos 4y mais 4, igual a 4. Então, para resolver esse sistema, veja que eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Deixa eu passar uma linha reta aqui que é melhor. Eu vou pegar isso aqui, pessoal. Vou multiplicar essa aqui por menos 1 e somar nessa, tá? Então, vou pegar, ó, multiplicar por menos 1 e somar aqui em cima. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, menos x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado, 0. Mais 4x menos 2x, 2x. Tá certo? Aqui, eu posso fazer menos 4, né? Menos 4 mais 1, menos 3,
menos 3. Aqui, menos y² mais y², 0. Mais 4y menos 2y mais 2y. Aqui, menos 4 mais 1, menos 3. E aqui, menos 4, menos 3. Então, eu fiquei com 2x mais 2y, passando o menos 3 e o menos 3 para lá, vai dar 3. Então, olha o que nós achamos, pessoal. Os pontos de intersecção entre as duas circunferências pertencem a essa reta. Pertence a essa reta. E aqui ele deu as coordenadas do ponto. Então, se esse ponto, então vou aplicar, né, pessoal? Ó, se x1 e y1 pertence, vou botar aqui essa reta R, ó, pertence à reta R, então isso implica o quê? Que 2x1 mais 3y1 é igual a 3. E se x2 e y2 também pertence a essa reta solução, então eu tenho o quê? Que 2x2 mais 3y2 é igual a 3. Então, aqui eu tiro, né, botando... Aqui é 2, desculpa, né? 2. Então, botando 2 em evidência aqui, eu vou ter o quê? x1 mais y1 é igual a 3 meios. E aqui, x2 mais y2 é igual a 3 meios. Então, o que eu estou querendo, x1 mais y1, 3 meios ao quadrado, mais x2 mais y2, 3 meios também ao quadrado. Então, eu tenho 9 quartos mais 9 quartos, que é igual a 18 sobre 4, e onde chegamos, então, a 9 sobre 2. Certo? Então, vamos lá para resolver. Então, temos aqui a matriz A, então, certo? 1, A, 0 e menos 1. E ele pede, então, quanto que vale A elevado a 2017? Obviamente, eu não posso elevar isso aqui a 2017, que vai ser uma loucura, né, pessoal? Mas já podemos fazer o quê? O A vezes o A. O A vezes o A vai ficar, então, 1, A, 0, menos 1, vezes 1, A, 0, menos 1. Então, isso aqui vai ficar, então, 1 vezes 1, 1, mais, vou botar assim para quem não está lembrando, né, pessoal? É 1 vezes 1 mais A vezes 0. O outro elemento aqui é o quê? O outro elemento é 1 vezes A mais A vezes menos 1. Agora aqui, 0 vezes 1 mais, né? Vou botar aqui 0 vezes 1 mais aqui, menos 1 vezes 0. E o outro é A, o 0, né? Vezes A mais, eu vou botar assim, estou bem didático, tá, pessoal? Menos 1, menos 1. Então, A vezes A, né, pessoal? É A ao quadrado. Então, o A ao quadrado ficou o quê? 1, não é isso? Porque 1 vezes 1, 1. A vezes 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Aqui, 1 vezes A é A. A vezes menos 1, menos A. A menos A, 0. Aqui, 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. E, por fim, o 0 vezes A, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, a gente descobriu que o A ao quadrado é o quê? É a identidade. Aí ficou muito bom, né, pessoal? Se A ao quadrado é identidade, eu posso ir fazendo isso, né? Então, A ao quadrado
vezes A ao quadrado é A à quarta, que é a identidade, não é isso, pessoal? Porque eu estou fazendo o quê? Identidade vezes a identidade, identidade. Ou seja, se eu for fazer A à sexta, vai ser A à quarta vezes A ao quadrado, né? Então, A à sexta vai ser o quê? A à quarta vezes A ao quadrado, que também vai dar o quê? A identidade. Então, as potências pares está dando identidade. Então, eu posso fazer assim, né? A elevado a 2016 vezes A, que é o A elevado a... Mas isso aqui, a gente já viu que vale o quê? A identidade vezes o A, então, que é o próprio A, né? Então, o A, isso implica em quê? Que o A elevado a 2017 é o próprio A, que ele deu lá, né? 1A, 0 e menos 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, abordando a questão, então, um dado não tendencioso de 6 faces será lançado 2 vezes, né? Lança a primeira, que é um dado só, né, pessoal? Então, tem que tomar cuidado que não dá para lançar os 2 dados ao mesmo tempo, porque não tem 2 dados, né? É um dado. Só que ele vai ser lançado 2 vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido no lançamento seja menor do que 3. Então, primeiro, quantos valores eu tenho para 2 lançamentos, né, pessoal? Então, para 2 lançamentos, eu vou ter que, no primeiro lançamento, pode cair 6 possibilidades, e no segundo lançamento, 6 possibilidades. Então, eu tenho 36 possibilidades totais. Esse é meu universo, não é isso? Esse é o meu universo. Que é a probabilidade de um evento, você sabe que é a probabilidade de ocorrer aquele evento dentro do universo. Então, meu universo é 36. Agora, para dar menor do que 3, quantas possibilidades, né, pessoal? Menor do que 3. Eu tenho qual? 1 e 1. Menor do que 3. Eu tenho mais o que? 2 e 1. Menor do que 3. Eu tenho também 1 e 2. E mais alguma? 1 e 1. 2 e 1. 1 e 2. Mais alguma possibilidade, pessoal? 2 e 2, professor. Exatamente, 2 e 2. Né? Todas as possibilidades que aparecem o 1 e o 2, né? Então, a minha probabilidade é o número de casos que me interessam, não é isso? 4, dividido pelo universo. 36, não é isso? Então, isso vai dar 1/9. Perfeito? Então, ele faz o seguinte, né? Ele dá um paralelepípedo retângulo, então está aqui, né? Um esboço de 1, com área 2, né? Quanto faz, né? 2, 3 e 4, a área das faces. Depois se repetem, é claro, né, pessoal? As 6. E ele pede o volume. Então, temos que o volume, nós sabemos, né, que é A vezes B vezes C. Então, ele deu ali para a gente, né? Eu tenho A vezes B é igual a 4, né? Aqui, a primeira. Aí eu tenho ali B vezes C igual a 2. E eu tenho aqui, né, pessoal, que aqui também é A, aqui é C. E eu tenho A vezes C igual a 3. Então, ele me deu essas relações e me perguntou pelo volume, A vezes B vezes C. Aqui nós temos 3 equações com 3 e 4. Dá para resolver, né? Claro, você pode demorar mais ou menos fazendo substituições, mas aqui, como é uma multiplicação, fica bom para a gente, né, pessoal? Por quê? Eu gasto pouquíssimo tempo para resolver isso aqui. Em vez de isolar,
eu multiplico as 3, né? Então, multiplicando as 3, fica A vezes A ao quadrado, vezes B vezes B, B ao quadrado, C vezes C, C ao quadrado é igual a 4 vezes 2, 8, igual a 24. Então, eu posso escrever A vezes B vezes C, tudo elevado ao quadrado é igual a 24. Então, isso implica o quê? Que A vezes B vezes C é a raiz de 24, que é 2 raiz de 6. Não é isso, pessoal? Então, o volume procurado, 2 raiz de 6. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Ele dá uma circunferência, então o esboço da questão é o seguinte, né? Ele dá aqui uma circunferência, ele dá uma circunferência, e ele fala, dada a circunferência, qual das equações a seguir representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes? Olha, pessoal, reta que divide em duas partes, nós sabemos que é um diâmetro, né? Então, ele quer uma reta aqui, né? Ele quer a reta R, mas nós sabemos que essa reta, na verdade, esse AB aqui, é um diâmetro ainda mais, né? Passa no centro da circunferência, certo? Então, para saber a equação de uma reta, eu preciso de 2 pontos, não é isso? Ou de um ponto e o coeficiente angular dessa reta também, não é isso? Mas agora, olhando a equação aqui da reta, né, da circunferência, x ao quadrado, um ponto que pertença a essa circunferência, vocês viram na aula passada que eu mostrei para vocês, toda vez, pessoal, que você tem uma equação da circunferência, repare que você não tem nenhum número, né, a não ser as variáveis x e y, você já sabe o quê? Que esse ponto aqui, ó, o ponto 0 e 0, participa da circunferência, né? Que é claro, né, pessoal? Se eu substituir aqui, ó, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 0 menos 0, ou seja, 0 igual a 0, verdade. Certo? Eu posso chamar esse ponto A aqui, ó, do 0, 0. Se eu tiver o centro da circunferência, acabou o exercício. Mas o centro da circunferência, para a gente, nós sabemos, basta completar o quadrado, né, pessoal? Então, eu tenho x ao quadrado menos x mais y ao quadrado mais y igual a 0. Então, passei, né, os membros do lado direito para o lado esquerdo e agora vou completar o quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado menos x. Vou completar esse primeiro quadrado. Vou botar em vermelho. Então, aqui eu vou botar o quê? Mais 1/4 menos 1/4. E vou completar o outro quadrado, né? Mais y ao quadrado mais y. E aqui, então, o quê? Mais 1/4 menos 1/4. Certo? Igual a 0. Então, aqui agora, então, está aqui o quadrado completado. Então, isso aqui é o quê? É x menos meio, é isso? Elevado ao quadrado, mais esse aqui, ó, outro quadrado, y mais meio, certo? Elevado ao quadrado. E agora eu tenho esse menos 1/4 com menos 1/4, que eu vou jogar para o outro lado, né? 1/4 mais 1/4. E eu estou, então, aqui, agora, com os centros da minha circunferência. Certo? Mais 1. Mais 1. Mais 1. Meio ao quadrado, igual a 2/4, que é meio. Não é isso? E, então, quem é o centro aqui? O centro aqui será x igual a meio, não é isso? E y igual a menos meio. Então, mais meio, menos meio. Vou botar aqui só um suporte aqui para a gente ver, né? Localizar o ponto aqui. Então, estamos falando
Aqui, né? O x é mais meio. E o y é menos meio, né? Então, aqui é o centro da circunferência. Então, nós temos aqui. Agora, você pode usar. Nós estamos vendo que meio e meio passa no 0 e 0, né, pessoal? Então, eu estou sabendo aqui que o μ, né? O μ dessa reta, né? O m da reta R, o m da reta R é igual a menos 1, né, pessoal? Porque passa no 0, 0, lembra? E passa aqui no meio e menos meio. Ok? Apagando aqui um pouquinho. Então, é isso aqui. Tentando visualizar aqui para vocês, né? Aqui, né? Passando aqui no 0, 0 e no meio. Então, eu posso fazer ioiô, é isso? Ixoxô. E eu tenho, então, y mais meio, é isso? Que é menos meio, que menos 1, x menos meio. Então, eu vou ter aqui y mais meio, e aqui menos x mais meio. Tá certo aqui? Não, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Peraí, vamos ver. Y menos mais x mais y. Vamos ver aqui, que às vezes pode ter um erro aqui. X ao quadrado menos x mais 1/4, tá certo? Menos 1/4, ok. Aqui, 2, 1/4, ok, menos 1/4, aqui tá certo. Aqui, y mais 1/2. 2 vezes 1, tá certo? 1/4 menos 1/4. Menos 1/4 por menos 1/4, passando para cá, meio. Então, vai ficar y menos meio, y mais meio, tá certo? E aí vai ficar x igual a meio, menos meio ao quadrado, y meio ao quadrado igual a meio, tá certo também. Ou seja, aqui, meio, menos 1/4, fechou. Tá tudo certo. Porque eu estou achando que o resultado não está batendo com os resultados que estão ali no gabarito, né? Porque aqui fazendo, né? Você tem aqui menos meio mais meio, aqui também mais, aqui corta, e a gente estaria aqui o quê? Com um y mais x igual a 0, né? Que eu não estou vendo nas opções. Isso aqui daria certo se fosse x mais y aqui. É isso? Bom, não estou vendo aqui. Alguém está enxergando de outra forma? Pode abrir o microfone? Alguém fez de outra forma até agora? Encontrou o resultado igual ou encontrou diferente? Nada? Ok. Então, a princípio, depois eu posso olhar de novo e ver como é que está essa questão, tá? Mas, a princípio, a gente não está vendo a solução ali, tá ok?